Fala galera, está no ar mais um episódio do programa Visão de Negócios em parceria do jornal O Florense com o podcast Júnior de Oliveira. No episódio de hoje, nós conversamos com o Gabriel Luiz Ecker, líder da Chamonix, e também a Naira Albuquerque, líder da Alfa. Juntos, as duas empresas construíram uma parceria de sucesso, onde as duas estão lançando um empreendimento inovador do mercado imobiliário aqui da cidade de Flores da Cunha. Esse episódio está bem bacana porque ele conta justamente sobre como nascem as grandes parcerias e como a parceria entre empresas faz a diferença no momento, no cenário econômico em que nós estamos vivendo. Infelizmente, nós perdemos o primeiro bloco, onde a gente conversou com o Gabriel sobre a história do Gabi e da Chamonix. Mas, em contrapartida, o segundo episódio da primeira temporada do nosso podcast é justamente sobre o Gabriel e a história da Chamonix. Então, se você quiser saber mais sobre a história da Chamonix, sobre o Gabi, sobre a liderança do Gabi, corre lá no Spotify ou no YouTube, procura a primeira temporada do podcast e ouça o segundo episódio com o Gabriel Luiz Ecker. A partir de agora, você vai ouvir o segundo e o terceiro bloco, onde a gente conta a história da Alfa Construtora, da Naira Albuquerque, e também da parceria entre as duas empresas e como tudo se construiu e se consolidou. Tá bem bacana esse episódio, confere aí e bora caprichar nos nossos negócios e nos nossos empreendimentos. Capricha, porque cada dia é uma chance de fazer melhor. E se você ainda não é inscrito no canal no YouTube ou ainda não segue o episódio no Spotify, siga, confere todos os episódios. Toda terça-feira às 20 horas, transmite ao vivo nas redes sociais do Jornal Florense e logo depois a gente disponibiliza a gravação no YouTube e no Spotify. Então lá no Jornal Florense você confere em primeira mão e depois a gente disponibiliza por aqui. Forte abraço e bora caprichar. Com vocês, Alfa Construtora e Chamonix Imobiliária. Convido agora para a gente ouvir um pouco a Nay também, né, ir para o segundo bloco e contar um pouco agora da história da Alfa, da construtora incorporadora, essa também empresa reconhecida aqui na nossa cidade de Flores da Cunha. Nay, conta para nós então como é liderar a Alfa. Júnior, primeiro que não é uma liderança solitária, a Alfa é uma empresa familiar, a gente é composto basicamente por 4 irmãos, e aí cada irmão tem uma frente de trabalho. Acho que esse é o âmago do negócio. Essa percepção de que é um mosaico, um caleidoscópio, onde cada parte tem a sua importância, tem o seu lugar e tem a sua forma de fazer gestão, a sua forma de estar no mercado e pro mercado. Então, a Alfa, ela nasce desse lugar polivalente, que sempre é uma família. Maravilha. Acho que se eu tivesse que explicar de forma muito sucinta os últimos 20 anos da Alfa, eu falaria sobre isso, sobre essa potência que existe quando se tem múltiplos olhares sobre a mesma coisa. E são 20 anos de empresa, né, Nay? Isso. A empresa, Júnior, é de ramo familiar, então é a empresa do meu pai, né? Legal. A gente chegou em Flores da Cunha há pouco mais de 20 anos, se estabeleceu aqui, foi aonde a gente realmente fundou a marca e tem trabalhado desde então. Nos tornamos locais com o passar do tempo, fomos muito bem acolhidos por Flores da Cunha e hoje os valores que a gente percebe como valores da cidade, né? Valores como trabalho, responsabilidade, comprometimento, valores bastante comuns ao nosso povo, são os valores fundadores da Alfa também. Uhum. Então, eu entendo que há uma sinergia, né? Um bom casamento entre o lugar e a empresa. Ou seja, Nay, tu sempre esteve à frente disso.
Sempre esteve à frente da Alfa, passou por algum outro projeto? Conta para nós. Na verdade, não, Júnior. A minha formação básica, a minha graduação é na área da comunicação. Olha que legal, colegas aí. Isso. E durante toda a minha carreira, eu atuei com gestão de projetos socioambientais. Não trabalhava com gestão de projetos, mas muito mais voltado à gestão de recursos e insumos do que a construção civil. A Alfa, eu passei a compor, enquanto grupo, a Alfa pouco mais de um ano, justamente quando a gente fez a transição para a incorporadora. E hoje eu percebo que era um chamado conhecido, sabe? Às vezes você precisa se afastar do caminho para reconhecer a estrada de novo. Foi um pouco assim comigo. Perfeito, Nay. E aproveitando, né, que tu falaste da transição para incorporadora, muitas pessoas não conhecem, não sabem a diferença entre construtora e incorporadora. Hoje a Alfa é as duas, né? Conta para nós essa diferença e o que levou a essa expansão da Alfa. De forma bastante simplório, a construtora é a que constrói, a incorporadora é a que vende. Perfeito. É aquela que tem habilitação para vender. Até meados do ano passado, a gente se designava enquanto construtora, então trabalhava basicamente em parcerias de incorporação ou na construção para terceiros, prestação de serviço. É o caso da obra do NECO, que tu citou inicialmente, do trabalho com a ProSul, com a Rede Sim, com a Rede Rodóio. Então, é uma prestação de serviço. Essa continua sendo uma linha diferente da Alfa, porque, né, é o nosso feijão com arroz, né? Mas a gente sempre guardou o desejo de construir, de ter os seus empreendimentos próprios, de construir, vender, de fazer o processo desde a concepção, desde imaginar até entregar a chave para o cliente. Como o Gabi mencionou, essa possibilidade de, para além de prestar um serviço, você também contribuir de alguma forma para a realização de sonhos. Então, a Alfa passa a ser incorporadora a partir de meados do ano passado, mas esse desejo é um desejo antigo, é uma preparação, uma caminhada que vinha sendo feito há 20 anos atrás, quando a gente chegou na Serra Gaúcha. Maravilha. Aproveitando essa experiência, essa bagagem que a empresa Alfa tem, nós percebemos, principalmente no espaço de 20 anos, o quanto o ramo de construção, o ramo imobiliário também mudou, modificou, teve várias mudanças, várias novidades. O que tu pode dizer para nós, Nay, que mudou assim nos últimos anos no ramo da construção? O que mais mudou? O que mais hoje chama atenção na pessoa que quer construir uma casa, uma residência, um residencial, um prédio novo? Quais são as características que mudaram de lá para cá e o que as pessoas procuram? Júnior, eu acho que tem 2 pontos. Primeiro, a variabilidade. Hoje a gente tem uma grande variabilidade tanto de produtos, formas de trabalho, expectativas de cliente, né? E o outro ponto é a exigência. Acho que hoje os clientes estão cada vez mais conscientes do que querem, como querem e por que querem, né? Então, essas são as mudanças. O que eu acho que não muda, né, é posicionamento, é valor. Acredito que os grandes diferenciais que trouxeram a Alfa até aqui é olhar para a construção civil de uma maneira muito responsável, né? A gente coloca que os nossos valores, eles são... a gente fala muito sobre qualidade, pontualidade, eficiência de obra, porque esses são valores que geralmente são os mais difíceis de manter quando você vai construir. Então, se você encontra um mercado cada vez mais competitivo, mas você consegue manter os valores que te carregam desde o início, não que fique fácil, mas ao menos fica menos difícil, fica mais seguro. Acho que é um pouco por aí, sabe? Maravilha, Nay. E aproveitando essa deixa, você é do ramo de comunicação, formada na área de comunicação, fez há pouco tempo, digamos assim, a transição, né? Está à frente da Alfa.
Conta para nós o que mais te chama a atenção nesse novo ramo, né? Você que sempre foi de comunicação, o que mais te chama a atenção? Qual que é o teu chocolate, digamos assim, na área de construção? É a complexidade, Júnior. É um negócio com inúmeras camadas. É realmente muito complexo. Desde você conceber um projeto arquitetônico até entregar as chaves, tem uma variabilidade de processos, de recursos, de profissionais envolvidos, de variáveis, algumas variáveis conhecidas, outras variáveis que tu só vai encontrar no dia a dia dos acontecimentos. Então, acredito que a complexidade seja o ponto mais difícil. Eu iniciei recentemente uma pós em gestão em finanças, e aí eu comecei finanças porque eu achei que o desafio maior ia ser a parte financeira. No dia a dia, eu precisei aumentar a pós também para gestão estratégica, porque eu percebi que só o financeiro não ia dar conta, ou só o tributário, ou, sabe, realmente precisava ter uma visão mais holística e mais estratégica sobre o negócio, sabe? Perfeito. E diante desse conhecimento e também dessa tua trajetória, certamente nós temos na nossa audiência, no nosso programa, arquitetos, engenheiros, né, pessoas que pretendem trabalhar, mas não só trabalhar nessa área sendo funcionários, também empreender na área da construção. Qual é a dica que a Alfa, por ser referência nessa área, pode deixar para os nossos futuros empreendedores da área da construção? Júnior, acho que não é para a área da construção. Eu acho que quando você quer empreender, tem duas coisas que precisa. Aquilo que o Gabi mencionou, o fato da perseverança. E é isso. Terão dias difíceis, o progresso não é linear, a caminhada não é linear. Então, ter clareza de propósito é indispensável, senão tu para na primeira pedra. E um outro pilar indispensável é seriedade, sobretudo num mundo cada vez mais global, onde realmente a gente se conhece. Sabe? A tua seriedade é o que vai te sustentar, o que vai ser o teu cartão de visitas 3 anos, 10 anos, 30 anos. Acredito que seja isso. Maravilha. Parabéns, Nai, pela tua trajetória. Parabéns pela trajetória da Alfa, né? E agora eu convido então Gabi, Nai. Antes, se vocês quiserem servir-se uma água, estamos ao vivo, vocês fiquem bem à vontade, tá? Podem se servir. Da outra vez nós tomamos a jarra toda. Da outra vez tomou a água toda. É. Então fiquem bem à vontade. Como nós estamos ao vivo, né? A gente vai servindo as câmeras mesmo, né? E eu aproveito enquanto o pessoal se serve a água para mais uma vez agradecer, né, a você que está nos assistindo ao vivo através do Facebook e YouTube do Jornal Florense. E lembrando que nós também vamos disponibilizar a partir de quinta, a partir de amanhã, já no YouTube e no Spotify do podcast Júnior de Oliveira e os cortes lá no Instagram para você compartilhar. E mais uma vez eu quero agradecer a Cleci, Padaria da Cleci, lá de Otávio Rocha, que apoia o nosso projeto aqui, o Visão de Negócios, e posiciona a Casa das Cucas lá ao lado de Histórias de Sucesso. Obrigado, Cleci, um grande abraço para você. E bom, vou convidar vocês então para nós irmos para o nosso terceiro bloco, para a gente falar então agora do motivo de estarmos aqui sentados juntos, né? Justamente que é a parceria, né, que nasceu entre vocês, o projeto que realmente promete inovar o mercado imobiliário aqui de Flores da Cunha. Gabi, como que nasceu então essa parceria Alfa e Chamonix? Como foi essa junção? Deu aquela respirada. É grande essa pergunta. Será que foi, É grande. Vamos lá. Capricha. Eu acredito que o momento de ambas as empresas, eles estavam alinhados. Eu acho que começa a partir disso. Começa a partir de um momento onde a Chamonix como imobiliária estava buscando um produto que trouxesse as características de imóvel atual, um lançamento, algo diferente para o nosso mercado, algo que realmente tivesse um potencial para transformar a própria arquitetura que vinha se desenvolvendo dentro de Flores da Cunha. O nosso contato, ele foi rápido, logo de cara a gente criou uma sinergia comum e foi aflorando o projeto como se fosse uma família, eu posso falar.
A Alfa, obviamente, com muita técnica, com muita facilidade de gestão, de conversa, sempre foram muito abertos. A gente conseguiu se conectar de uma forma que hoje em dia a gente conseguiu produzir através dessa relação, eu acredito que um sucesso, né? Mérito de muito trabalho, obviamente de muitas pessoas que hoje não estão presentes aqui, mas que com certeza fazem parte um pouquinho desse sonho que foi idealizado. A Chamonix fica muito contente em poder participar, obviamente, desse lançamento. Depois a gente vai falar nome, vai falar sobre tudo, mas que realmente vai trazer uma mudança, eu acho que na concepção de projetos que a gente tem aqui em Flores da Cunha. Maravilha, Gabi. Eu aproveito para perguntar para a Nay, juntando com essa resposta, quais que são os principais diferenciais e as principais motivações quando a gente fala de unir forças no mercado que sim, que é competitivo, que tem a sua competitividade, a sua complexidade, né? Conta para nós como é, então, unir forças para alcançar maior público num projeto tão interessante quanto esse novo que vocês estão lançando. Júnior, é a única possibilidade. Sozinho não se chega a lugar nenhum de fato, não se chega muito longe. Acho que o Gabi foi muito feliz na colocação dele em dizer que a parceria ela aconteceu de forma natural. Enquanto ele falava, eu ficava pensando se houve mesmo algum momento que a gente... um marco, né, para a gente comemorar o aniversário, não teremos. Não aconteceu, sabe? Né, uma clareza de propósito, um momento, né, que simplesmente fez sentido, né? Acho que é isso, acho que as grandes parcerias, elas fazem sentido, Júnior, e a gente tem até dificuldade de mencionar o porquê, né? Então, é sim por marcos, né, como estar no mesmo momento, estar com os mesmos objetivos de gestão, estar indo para o mesmo lugar, ter os mesmos valores, os mesmos propósitos. Mas eu acho que mais do que, além de tudo isso, é estar aberto ao processo de aprendizagem que uma parceria te proporciona. É uma troca intensa e constante, que te tira do teu lugar de segurança e certezas para te colocar num lugar de mais sabedoria, sabe? Acho que é esse que é o grande ganho. Para além dos negócios, existe um ganho subjetivo, pelo menos existe na nossa, muito. Sabe? Porque ela não se reverte só na materialização de um empreendimento de sucesso, que isso por si só já é um valor substancial, mas ela nos possibilita aumentar o nosso legado, e o legado não só de história, mas esse legado de bagagem mesmo, sabe? Perfeito. Eu acho que é isso. E aproveitando também, eu falei da economia antes, né? A gente falou esses dias com alguns empreendedores também que o momento de empreendedorismo agora, ele é essencial construir parcerias sólidas, né? Juntar contatos, fazer network. Como é um momento um pouco mais desafiador, é o momento certo de bater nas portas certas e conversar com as pessoas certas, né? E diante disso, Gabi, conta para nós então, né? Já que nós estamos adentrando a isso, o que é? Quem é aquele detetive do livro, né? O que, como, onde, por quê? Conta para nós o que é esse novo empreendimento que nós colocamos, inclusive, na capa da nossa abertura, o Residencial Viena. Legal. O Residencial Viena, ele é um empreendimento voltado à questão residencial, apenas e exclusiva. Ele está sendo construído e é localizado em frente ao Lago do Vila Romana, certo? Um empreendimento fantástico que a Olimóveis desenvolveu, um loteamento com a infraestrutura completa. Muito com a sinergia daquele ambiente, daquele parque fantástico que foi construído, o Viena traz uma arquitetura arrojada, uma arquitetura contemporânea, um pavimento de garagem, 4 pavimentos tipo, um pavimento de cobertura, tipos de apartamento de 2 dormitórios e estúdio, que contemplam ali todas as características que a gente acredita que se deve ter no empreendimento. Questão como um ambiente de convivência
até antes foi feita uma questão de uma pergunta de qual foi a mudança que aconteceu dos 20 anos da construção civil. Isso é importante a gente falar um pouquinho e retomar esse assunto. Antigamente, e as principais mudanças que aconteceram dentro dos empreendimentos, é a priorização de determinadas características. Antigamente a gente enxergava, além obviamente da tecnologia que também explodiu, né, em termos de... Antigamente não se tinha um elevador dentro de um prédio, a gente tinha ambientes internos mais subdivididos. A gente tinha a cozinha separada de uma sala de jantar, separada de uma sala de estar, os quartos também com um corredor longo. Essa arquitetura antiga, ela acabou sendo substituída para ambientes mais integrados, mais ventilados. Até os materiais de acabamento, de decoração propriamente, eles são mais autolimpantes também. Antigamente a gente tinha o carpete, que é algo que hoje em dia não é mais nem pensado em se colocar, pela uma questão até de saúde, né? Então, esses tipos de materiais, eles acabaram sendo deixados de lado, e aí se deu uma alteração de arquitetura para ambientes que fossem mais fáceis de circular, mais fáceis de enxergar as pessoas que convivem dentro da própria casa. O empreendimento que está sendo lançado, Viena, ele traz todas essas características. Ele traz ambientes integrados, com áreas extremamente bem utilizadas, uma área eficiente para que a gente consiga, ao mesmo tempo, estar usufruindo de uma moradia a um custo extremamente acessível. Além disso, das características que eu citei agora, a gente tem um salão de festa que vai ser assim, algo nunca visto dentro de Flores da Cunha. Por uma questão de espaço, por muitos motivos de construtores que eles acabam alegando, a gente nunca teve a oportunidade de enxergar isso dentro dos empreendimentos de Flores da Cunha, salvo algumas restrições. O Viena, ele tenta pensar diferente. Ele pensa que o convívio social, ele é algo fundamental para a gente ser dentro do nosso lar. Um ambiente que não é apenas para ir dormir no final do dia, mas um ambiente que a gente possa conviver com as pessoas que fazem parte, onde eu consiga receber elas, estando confortável e também fazendo que desses momentos importantes da nossa vida, como um aniversário, uma data festiva, a gente possa conviver. Talvez esses sejam os principais diferenciais do Viena. Maravilha. E eu aproveito, Nai, diante disso tudo que o Gabi expôs, o que mais me chama a atenção nesse projeto é a arquitetura, né? O pessoal pôde ver pela capa ali do prédio, pela capa do programa, né? Que a gente colocou o prédio ali, a planta ali, né? E aquela arquitetura, aquela coisa bonita de se ver, né? Como foi para vocês, quanto construtora, pensar numa arquitetura tão bem trabalhada como é o Viena? Júnior, volto a dizer, não foi a construtora, foi eu preciso te contar como aconteceu o projeto. O projeto arquitetônico ele foi desenvolvido pela Ekevo Arquitetura, em parceria com a Alfa, com a Chamonix. E durante os 6 meses de desenvolvimento do projeto, a gente tensionou todos os pontos. Era a visão do mercado, o que o cliente precisava, o que estava sendo necessário, a visão arquitetônica dos meninos, todo o cuidado de viabilidade operacional, de cuidado construtivo pela parte do Jonathan, toda a parte de identidade visual, de conceito de marca, feito por mim. Então, durante todo o desenvolvimento, foi um tensionar e um tecer de forças. Tensionar, porque era isso, né? O que dá, o que não dá, o mosaico, e tecer. Bom, isso dá, então a gente constrói. E aí a gente tem esse resultado que a gente percebe, que é a apresentação de uma arquitetura inteligente. A palavra inteligente aqui é muito, muito necessária. Isso que o Gabi exemplificava de ter tudo pensado, ter todos os ambientes pensados, sob o ponto de vista de ventilação, sobre o ponto de vista de circulação, sobre iluminação, né? O lugar do salão de festas, possibilitando que a área de pedestres, que o acesso externo seja restrito à área coletiva, que a área privativa seja de fato privativa, segura e disponível só para os moradores ou
né, para os convidados que tiverem acesso, os mais de 300 metros quadrados de área coletiva, com possibilidade de tu ter ali, sentar, fazer teu fogo de chão, tomar teu chimarrão, olhando para a vista do lago incrível. Então, acho que é um pouco disso. A maturidade do projeto, ela é resultado dessa criação conjunta desse seleto grupo. Além da arquitetura, Nay, Gabi, te pergunto também sobre a questão da localização. A gente, até sempre quando eu passo lá, eu já vejo lá o fechamento, né, do Viena, já está lá reservado justamente para começar a construção. E o Vila Romana é um loteamento que já vem sendo muito bem comercializado. Pessoal, muitas pessoas já compraram lá os seus terrenos, já tem casas construídas, e a gente vê que é uma área que vai valorizar muito nos próximos anos. Então, conta para nós, com o teu conhecimento de mercado imobiliário, o que o Vila Romana oferece no quesito localização, além de toda a estrutura do prédio, essa localização que foi escolhida para esse projeto. Legal. A localização acho que foi escolhida a dedo. A gente acredita muito no potencial do loteamento. É um loteamento que teve sucesso de vendas dos terrenos. Hoje em dia a gente já tem diversas casas sendo construídas, casas de padrão elevado, o que realmente a gente fica muito contente de enxergar na nossa cidade. O povoamento que está recebendo aquela região, seja com casas ou agora até mesmo com prédios, é algo que chamou a atenção para a gente, e isso fez com que a gente tivesse um olhar de lançamento para aquela área. O terreno que hoje está localizado, o Viena, é uma esquina fantástica, de frente privilegiada para o lago, que vai dar essa sensação para as pessoas que estiverem morando ali. Quando a gente pensou no projeto do Viena, a gente sempre falou em qualidade de vida. Até faz sentido que o nome seja Viena, porque representa o nome da cidade da Áustria, capital da Áustria, que foi por 7 vezes consecutiva a cidade que apresentou o maior índice de qualidade de vida. Que legal. Então, o próprio batismo do nome, ele tá ali tensionado justamente para justificar o que a gente quer ali dentro, que é a qualidade de vida. A infraestrutura do loteamento é completa, estação de tratamento, área poliesportiva, pista de caminhada, ciclovia, iluminação pública LED. Assim, eu não poderia falar o que existiria melhor em termos de loteamento na nossa região, não é nem na nossa cidade. O Vila Romana, ele é uma referência em termos de infraestrutura, não só para nossa cidade aqui, mas para toda a nossa região, que é a Serra Gaúcha. E justamente acho que essa área compartilhada do Vila Romana foi muito bem pensada, e o projeto Viena casa muito bem com o Vila Romana, porque também é um projeto compartilhado, com área compartilhada, muito bem pensado, né, Nay? Essa área que eu digo, o espaço na frente para o pessoal sentar, tomar um chimarrão no final da tarde, olhar, contemplar a vista do lago, e também aquele salão de festa. O Gabi comentou antes que não existe algo parecido hoje na nossa cidade, então realmente é algo inovador. Conta para nós um pouco mais sobre isso, porque é muito bacana, tem relação direta com o Vila Romana, que pensou, né, o Imóveis, quando estruturou ali o Vila Romana, já se pensou nesse espaço compartilhado, e o Residencial Viena também pensa na mesma coisa. Perfeito. A escolha da localização, ela vai muito ao encontro disso, Júnior, de a gente construir um espaço para bem viver. O slogan que a gente traz para o Viena, o extraordinário é viver bem, é muito nesse sentido. A gente sabe que hoje a vida está cada vez mais corrida, né? Se a gente parar aqui um pouquinho para conversar e pensar sobre o nosso dia, a agenda foi cheia, a gente está aqui, né, tarde da noite, ainda na correria. Então, quando você chega em casa, você precisa, né? Não é nem você quer, você precisa de um lugar para ser lar, para sentir aquele aconchego. O Viena é isso. Por isso a arquitetura dos jardins suspensos, essa ideia da entrada de pedestres com carramanchão sob a laje, muito na ideia de que a gente tenha a possibilidade de oferecer para os nossos clientes esse bem-estar, esse lugar de realmente se recostar num jardim e poder tomar o seu mate descansadamente.
Então, os 300 metros de jardim com vista para o lago é na expectativa de alargar o olhar do nosso cliente. Legal. De que a gente passa o dia todo fechado dentro de escritórios, mas que no final do dia ele vai chegar na casa dele, pegar a cuinha de mate dele, vai descer até o térreo e vai ter a oportunidade de fato, relaxar, ver as crianças correndo, ver um entardecer caindo e poder confiar que amanhã tem tudo de novo e que quando ele voltar, ele vai ter esse lugar de bem-estar. Eu acho que é um pouco isso. Maravilha. Aproveito esse gancho para justamente comentar, né, Gabi, diante de todas essas características do Residencial Viena, nós chegamos a uma conclusão aqui unânime que é uma ótima oportunidade tanto para moradia quanto para investimento. E antes vocês comentaram a questão da arquitetura, né? A arquitetura hoje, que é aqueles espaços menores, digamos, internos, mas mais cômodos, né? Mais próximos. E esse residencial tem os estúdios, que é algo que Flores da Cunha talvez não conheça tanto. Então eu gostaria que tu explicasse o que é o estúdio, né? O porquê vem essa inovação do estúdio dentro do Residencial Viena, e aí já emenda, né? O porquê que é uma excelente oportunidade ou para morar ou para investir para quem quer aí alavancar os seus negócios. Legal. Então eu vou começar explicando o que seria a arquitetura de um estúdio. O estúdio nada mais é do que um apartamento de um dormitório, no qual ele acaba sendo completamente integrado. A gente tem todos os cômodos dentro de um saguão principal, no qual a única individualização que vai acontecer nesse caso específico é o banheiro. A cozinha, a sala de estar, jantar e propriamente o quarto, eles acabam ficando num ambiente integrado, no qual a gente consegue a maior otimização do espaço em si, e aí através disso a gente consegue um valor de construção mais acessível. Agora já indo para a parte de investimento, nesse intuito de conseguir uma maior eficiência da construção, que a gente consegue espaço para investidores conseguirem acessar, para ter ou um flip, que é a revenda dessa unidade, ou propriamente uma destinação para locação, no qual o ROI específico que a gente vai ter entre o valor investido e o valor de aluguel, ele fica muito atrativo. Baseado no ganho de aluguel e na rentabilidade da valorização imobiliária que a gente tem nos meses, a gente consegue com certeza percentuais acima do que seria um ganho financeiro numa instituição bancária. Talvez é ali que seja o principal ponto que a gente tem que vai ser atrativo para os investidores, além, obviamente, dos apartamentos de 2 dormitórios. Perfeito. O Viena ainda tem estúdio disponível? Só ainda tem mais um, hein? Tem que ir bem rápido. Eu vi esses dias na rede social do Chamonix que era o último estúdio, né? Então aproveita essa deixa justamente para... E é bacana porque todos esses apartamentos, é como tu comentaste antes, né, Gabi? Vem para suprir essa demanda que nós temos em Flores da Cunha, que é a questão de locação. Então, para quem vai investir também, não só morar, mas para quem vai investir para ter esse retorno, esse ROI, né, que é o retorno sobre o investimento imobiliário. Então, tu vai conseguir, além de recuperar o investimento e ganhar mais dinheiro em cima, vai ganhar depois com a locação. Então, excelente. Parabéns por esse excelente projeto, né? Com certeza o Residencial Viena vem para inovar o mercado imobiliário. E daí, gostaria que tu trouxesse, então, diante de tudo isso, as tuas considerações finais desse projeto, alguma informação que queira destacar, além de tudo que nós já falamos. Parabéns, mais uma vez, por essa parceria, por juntos pensar em algo tão inovador e que com certeza vai mudar, já está mudando a forma como a gente enxerga o mercado imobiliário e as moradias e as construções aqui no município de Flores da Cunha. Júnior, acho que a gente apresentou de forma sucinta o Viena e, claro, se deixar, a gente vara a noite aqui falando, porque é um empreendimento que tem nos dado muito orgulho. Eu acho que poder dividir uma iniciativa que realmente a gente tem certeza das escolhas, verificar o sucesso de vendas que já é com tão pouco tempo do lançamento para as reservas, eu acredito que seja o que mais nos motive nesses próximos meses, né? A gente tem o início das obras previsto agora para outubro, a gente começou
já começou a fazer algumas coisas, porque a gente tem pressa de viver todo esse momento, sabe? Então, acho que seria isso, convidar para quem também ficou interessado para entrar em contato com a imobiliária, fazer uma visita, conhecer mais sobre o Viena, porque realmente são oportunidades ímpares de negócio. Nai, parabéns mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui. E Gabi, também vou pedir que tu deixe as tuas considerações finais, mas antes eu queria te fazer uma pergunta que eu me lembrei aqui agora, eu acompanho as redes sociais, né, de vocês, e eu vi que no Insta da Chamonix tinha uma pergunta se era possível financiar um imóvel na planta. Né? E aí aproveito para te perguntar isso agora também, se é possível e quais são as possibilidades, né, desse empreendimento também. A gente sabe que tem uma entrada, tem os parcelamentos, tem os aportes semestrais. Conta para nós um pouquinho dessa condição, já que agora nós falamos de todo o produto. Quem chegou até aqui certamente quer saber isso também. Legal. Primeiro a gente vai falar sobre a condição padrão que a gente vem trabalhando referente às unidades do Viena. Claro. É uma condição onde a gente tem 4 pilares principais de pagamentos que envolveriam um percentual de entrada, parcelas mensais, reforços semestrais e depois uma parcela residual. Para isso, obviamente, a gente teria que fazer um estudo de cada unidade, mas envolveria praticamente um pagamento diretamente com a construtora. Isso é uma facilidade porque a gente evita questões financeiras bancárias, certo, e até uma questão de taxa de juros fica mais atrativo. Pulando dessa questão padrão, existem sim possibilidade de fazer financiamentos que envolveriam, obviamente, uma aprovação de crédito, onde a gente poderia estar fazendo a aquisição do imóvel em planta. Obviamente, teria que consultar cada agência bancária, cada bandeira, para entender qual seria a melhor forma. Obviamente, existem situações que a gente pode aplicar e está fazendo aquisição por financiamento também. Maravilha, Gabi. Então, mais uma vez, ficou dado o recado, né? Então, parabéns mais uma vez pelo projeto. A você, empreendedor, líder, a todos que nos acompanham no nosso programa Visão de Negócios. Além de ser uma ótima moradia, também é uma excelente oportunidade de empreender, de investir, de colocar o seu dinheiro nesse negócio. Então, parabéns, Gabi. Muito obrigado por ter retornado. Nai, obrigado por terem retornado aqui. Deixei um prestígio aí para vocês, porque é um prestígio tê-los no podcast que transforma o empreendedorismo da nossa cidade. Um forte abraço, Gabi. Obrigado pela tua presença. Muito obrigado pela atenção, pelo espaço. Eu agradeço muito ao prestígio. Sabe que também tem uma pessoa que está no meu coração e que eu estimo muito. Obrigado, Nai, pela tua presença também. Júnior, a gente que agradece a oportunidade de uma troca tão profícua, tão valiosa. Maravilha, muito obrigado. E esse foi mais um episódio do programa Visão de Negócios, transformando a sua visão sobre empreendedorismo, liderança e inovação. Nós estamos sempre por aqui nas quartas-feiras às 8 horas pelas redes sociais do Jornal Florense e também logo depois disponível nas redes sociais do podcast Júnior de Oliveira. A gente se encontra no próximo episódio. Agradecer mais uma vez, fechar o nosso episódio agradecendo a Padaria da Cleci, Casa das Cucas, por estar conosco apoiando oficialmente o nosso projeto. Uma ótima semana e até o próximo episódio. Tudo de bom, bora caprichar!